Bom, a libertação das duas reféns gerou uma repercussão internacional bastante grande. A gente segue então para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani, que traz as últimas informações. Luca, em relação à libertação das duas reféns, como é que a Europa está avaliando essa possibilidade? O que pode acontecer daqui para frente? Isso abre um precedente, Luca, para outros reféns serem libertados? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago, a todos que nos acompanham. Inclusive, essa é uma das teorias de vários analistas aqui na Europa do porquê as tropas israelenses ainda não começaram a incursão terrestre. Muitos avaliam que o fato da diplomacia europeia estar trabalhando nos bastidores para a libertação de reféns, inclusive europeus, faz parte dessa estratégia de não escalar a violência dentro da faixa de Gaza, considerando as fortes imagens que nós já recebemos ao longo de toda essa semana e o grande número de mortos na faixa de Gaza, ultrapassando os 4.000 já durante esses 14 dias. A repercussão foi muito positiva, muitos também avaliam que isso faz parte da habilidade do presidente Joe Biden de ter ido pessoalmente a Israel e ter também conversado com outros líderes árabes no telefone e também de outros líderes ocidentais como Olaf Scholz da Alemanha e Rishi Sunak do Reino Unido. Agora fica a pergunta se o Hamas vai dar condições para que outros reféns sejam libertos ao longo dos próximos dias, lembrando que a inteligência de Israel falou num número atualizado que são cerca de 203 pessoas ainda sequestradas, de múltiplas nacionalidades, das quais 20 pelo menos são crianças, 30 mais ou menos são idosos, inclusive sobreviventes do Holocausto. A estratégia é fazer com que essas negociações continuem acontecendo e também facilitar o acesso à faixa de Gaza a todos esses mantimentos. Afinal, são cerca de 3.000 toneladas de mantimentos entre alimentos, água e combustível, além de remédios que esperam para fazer o caminho desde o Egito, da Península do Sinai, até o parte sul da faixa de Gaza. Isso ainda não aconteceu, mas acreditam que possa ser acelerado agora que o Hamas libertou 2 reféns e pode mostrar que essa guerra caminha para uma eventual negociação diplomática, já que o objetivo de Israel é também libertar o maior número de reféns com vida. Vamos ver como serão os próximos dias e se essa libertação será respondida com uma diminuição dos bombardeios por parte de Israel na faixa de Gaza ou o restabelecimento até mesmo da energia e da água, já que esse tinha sido um pedido do Hamas e de outros palestinos, grupos palestinos, caso os reféns fossem libertos depois do terrível sequestro, do terrível ato terrorista no dia 7 de outubro. Vamos continuar monitorando e esperamos trazer mais boas notícias de mais reféns libertos e, consequentemente, o fim desta guerra tenebrosa que acontece no Oriente Médio. Claro, Luca, você já falou sobre a possível participação da União Europeia nessa libertação, na tentativa de diálogo, mas eu pergunto, a repercussão geral aí na Europa é uma repercussão mais positiva? Claro, a soltura de reféns é sempre algo positivo, mas será que isso abre as portas para que esse processo continue? Olha, Tiago, o que chamou atenção aqui na Europa, em muitos veículos de imprensa, é a participação do Catar, que foi mencionado nominalmente pelos terroristas do Hamas, a Brigada Al-Qassam, que fez essa libertação, que é a parte militar do Hamas, falando que após o pedido dos catares, eles resolveram, por iniciativas humanitárias, libertar 2 mulheres, uma mãe e uma filha, mas no fundo a gente vê que o Catar se tornou um país muito influente, apesar de ser muito pequeno. Vale mencionar que não só o Irã financia o Hamas, mas o Catar também é um dos financiadores, inclusive membro sênior do Hamas, vivem em Doha, vivem no Catar e têm boas relações com vários ministros, vários membros da família real do Emir do Catar. Então a gente vê que esse protagonismo não esperado acaba surgindo e pode ser fundamental na libertação de outros reféns ao longo dos próximos dias. Essa interferência do Catar chamou a atenção e o Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, volta daqui a pouco com outras informações. E nesta sexta-feira teremos comentários de Nelson Kobayashi, que já está aqui nos nossos estúdios, também a Dora Kramer. Boa noite aos dois. Em instantes a gente conversa, a gente fala mais sobre a guerra e também as questões políticas. E eu chamo também o nosso analista convidado, o professor Danilo Porfírio, que é professor de Relações Internacionais, também de Direito, professor Danilo Porfírio de Castro Vieira. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Tiago, satisfação estar com você. Kobayashi, saudação. Dora Kramer, saudação. Saudação. Bom, professor, acho que trazendo um analista importante para fazer essa avaliação sobre a libertação das duas reféns.
o Hamas quer dar algum recado a alguém. Qual seria esse recado? Para qual país? Para qual grupo político? E será que isso vai continuar, professor? É um início, uma abertura de um processo? Truncado, muito truncado, meu caro Tiago. Ainda temos muita água para ver rolando, né? Para ver desaguando, né? Mas vamos lá. Primeiramente, e eu gostaria depois até de falar o finalzinho do Catar, tá? Mas, primeiramente, Tiago, nós temos aqui uma sinalização do Hamas especificamente para aquele que afiança, né, a proteção, a existência de Israel, que a gente já falou isso historicamente, os Estados Unidos da América. Não foi à toa que foram, né, soltas 2 reféns de cidadania norte-americana. Isso, na leitura que faço, é uma forma de mostrar aos norte-americanos a possibilidade de abertura, como vocês mesmos já disseram, para negociações. O Hamas estaria aberto à composição, estaria aberto à negociação. E isso poderia fazer com que os americanos convencessem a mudança de estratégia por parte de Israel numa ação conjunta em solo, ar e mar, como o próprio Bibi Netanyahu já disse por mais de uma vez. Só que eu quero fazer duas ou até 3 pontuações muito objetivas. A primeira delas, Thiago, nós não estamos vendo o arrefecer do conflito. Nós estamos vendo, em alguns momentos, intensificação do conflito em outras regiões. Né? Vimos aí a questão de 2 dias atrás, ações de Israel em território da Cisjordânia, controlado pela autoridade palestina, o Al-Fatah, mas foram atrás de quem? De guerrilheiros, de insurgentes, para quem gosta, de terroristas do Hamas. Foram mortos, né, líderes do Hamas na Cisjordânia, que estavam lá escondidos. 2, estamos vendo uma intensificação de conflito entre Hezbollah e Israel. E nós temos que ter cuidado e preocupação com isso, porque isso também não deixa de ser, na minha leitura, Tiago, uma forma de intensificação de uma guerra, sim, proxy, por procuração, entre Irã e Israel, por via do Hezbollah, na fronteira norte de Israel. E ainda fica aos meus ouvidos e na minha mente a reflexão que os americanos chegaram a propor, o Biden chegou a propor, uma viabilização, e é isso que o Hamas quer, uma viabilização de corredor humanitário e acesso aos bens de primeira necessidade, que afligem pela carestia a faixa de Gaza. Eu não sei se talvez, né, pelas conversas iniciais que foram aí, né, difundidas entre Biden e Netanyahu, se essa ajuda humanitária não será custodiada, acompanhada pelas forças de segurança israelense. Olha só o que eu estou falando, uma ocupação justificando a segurança na acessibilidade da ajuda humanitária, ou seja, uma invasão do bem. E aí, se o Hamas retaliasse, né, estaria justificada uma intensificação de ação israelense. Só para terminar, Tiago, para não ficar enfadonho, o Catar abriga aquilo que já falamos em outros momentos, abriga contingentes e lideranças da Irmandade Muçulmana, Tiago. Irmandade Muçulmana, no qual o Hamas nasceu, sobre um braço mais radicalizado. Então, o recado é, a Irmandade Muçulmana entrou na parada para negociar, por via do Catar, que é um dos apoiadores. Não se esqueça que o Al Jazeera, que é a voz da Irmandade Muçulmana, está no Catar. Não se esqueçam que o governo Trump e a Arábia Saudita e os governos
os governos, né, dos países do Golfo chegaram a fazer retaliações contra o Catar por causa da presença da Irmandade Muçulmana na região. Porque são sunismos diferentes, formas de pensar sunismo político diferentes.